E aí eu encontrei na inovação o ponto que mais fazia sentido para mim. Boas-vindas ao Bate-Ponto, o podcast que mergulha nos bastidores da liderança e do mundo corporativo com conversas reais e sem filtros. Eu sou a Marina Vieira, coordenadora de marketing aqui na Solids, e hoje nós vamos falar sobre um tema que transforma a forma como trabalhamos, criamos e empreendemos: a inovação. E para isso, a gente tem um convidado que é referência quando o assunto é startups e o impacto aí no ecossistema de tecnologia. Ele lidera o Google for Startups na América Latina e tem sido um grande apoiador do crescimento de negócios inovadores aqui no Brasil. Seja mais que bem-vindo, André Barrense. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Que prazer receber você, a gente também está muito feliz de te receber aqui e eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com o papo de hoje, porque claro, né, que quem me acompanhar nessa conversa é um cara que entende muito dessa cultura de inovação, o nosso diretor de produto, Ricardo Kremer. Muito bem-vindo à sua estreia no Bate-Ponto, Kremer. Ninguém fala Ricardo, a gente estava conversando isso mais cedo, né? Já ia lançar aqui um Ricardo. Não, seja bem-vindo, Kremer. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema que eu acho que é tão relevante para o Brasil, né, que é o tema da inovação dentro de um contexto de negócio como um todo. Que bom, eu acho que você vai conseguir contribuir muito para o nosso papo hoje, Kremer. Já te conheci como Kremer, fui inventar hoje de falar Ricardo. Só porque a gente está no Fantástico. podcast, né, André? Como Parecer assim? formal, né? É, Ricardo Kremer. Mas enfim, gente, vamos lá. Queria começar, André, porque a gente vai dar uma olhadinha ali no LinkedIn, saber um pouquinho mais de você, né? Eu acho que hoje todo mundo é um pouco stalker de vida corporativa de todo mundo, não é verdade? Entra alguém novo da empresa, a gente vai lá olhar, você tem um chefe novo, você vai lá olhar. E quando a gente vai entrevistar alguém, a gente corre para olhar também. Então, o que eu descobri, pessoal, no LinkedIn, olhando o LinkedIn ali do André? Vamos lá. Ó, eu descobri que você é mestre em ciência, economia e governança, cursou direito aí na UFMG, né? Nossa saudosa UFMG. E atua como investidor anjo aí nas startups promissoras e também faz parte do conselho de várias empresas, né? Nos últimos 18 anos, você acabou nessa missão de fortalecer o ecossistema de startups e inovação aí na América Latina. Tudo isso é, né, a sua apresentação, acho que seu currículo, mas a gente quer começar aqui falando um pouco da motivação. Porque a gente sabe que para construir uma carreira e para construir uma reputação, vamos dizer assim, no mercado, é preciso muita motivação. O que, que te motiva e te motivou até hoje? O que, que te motiva a levantar todos os dias? Nossa, que pergunta importante. Acho que é um bom começo, né? Então, tem muita coisa que vocês vão saber sobre mim lendo o meu LinkedIn, o meu currículo, mas tem coisas muito importantes que não estão lá, né? Acho que uma coisa bem importante que não está lá, né, é essa ideia do meu propósito, né, que eu acho que também foi uma construção ao longo de toda a minha carreira. Eu comecei, né, com uma carreira bem diferente da que eu tenho hoje. Então eu sou formado em direito na UFMG, né, falo que eu sou um advogado em rehab, né, mas eu me formei também em administração pública, na escola de governo aqui, né, de Minas Gerais. E a minha carreira começou no governo. Então eu comecei como servidor público de carreira, só que eu já fui colocado para trabalhar com ciência, tecnologia e inovação. E eu venho, né, de uma família que a minha mãe ela é professora, né, da rede municipal de São Paulo, então professor do ensino fundamental, e o meu pai, ele começou a carreira como desenvolvedor, lá nos anos 70, né, então de algum jeito a tecnologia já fazia parte ali da minha vida. E depois o meu pai empreendeu, né, ele trabalhou muitos anos no mundo corporativo e depois ele foi empreender, deu errado, depois deu certo, e eu acho que essa visão sobre os desafios de se empreender, criando coisas inovadoras no Brasil, ficaram impressos assim no meu DNA.
E aí, vendo essas dificuldades, eu acho que eu fui naturalmente guiando a minha carreira para pensar como a gente poderia construir um país mais empreendedor e que fosse melhor para a gente construir empresas de tecnologia e concretizar sonhos em forma de produto. Então eu falo que essa é uma linha mestra assim dentro da minha carreira, mesmo quando eu estava no governo. E aí depois eu fui do governo, eu empreendi, me tornei investidor, depois eu fui para o Google, mas sempre com essa linha mestra de pensar como construir, né, um ambiente ou um ecossistema, como a gente fala muito, que possibilitasse o maior número possível de empreendedores e empreendedoras de darem certo. Então essa eu falo que é a linha mestra, é o propósito, é aquilo que me faz acordar de manhã. E aí eu faço isso em diferentes formas, né? Seja como investidor anjo, seja como conselheiro, já fiz como empreendedor e faço também liderando o Google for Startups. Legal, são várias atuações, né, mas todas amarradas aí no mesmo propósito. E falando de fora do LinkedIn, né, quem que é você, né, quem que é o André fora do LinkedIn? Na vida pessoal, eu já sei que você é um bom filho, que a gente está gravando hoje aqui no dia do aniversário da sua mãe, você já foi lá Mãe, um dar um beijo, abraço te amo. nela. Pois é, dona Edmeia. E, olha, eu acho que ser, uma pessoa muito ligada à minha família é uma parte importante de quem eu sou, né. Mas eu acho que tem tantas coisas que o LinkedIn não diz, mas que são integrais sobre quem eu sou. Uma delas, né, eu acho assim, eu sou pai, então eu tenho um filho de 7 anos, e ser pai é uma coisa que, assim, é muito central na minha vida. Então muitas das minhas escolhas são pautadas por essa função. Eu sou um cara extremamente, eh, estudioso, né, e não só da tecnologia, mas eu gosto muito de estudar, né, sobre culturas orientais, sobre meditação, sobre yoga, né. Eu sou muito do esporte, então eu já competi em muitas provas de triatlon de longa distância, Ironman, fui atleta de vôlei, inclusive do Minas Tênis Clube. Então eu falo que eu sou muito orientado para aquilo que vai me ajudar a me desenvolver, seja estudando, seja competindo, seja me aprofundando em alguma coisa que eu sinto que vai me fazer melhor. Então acho que essa é uma coisa que eu gosto muito para minha vida, não só para minha carreira. Isso é tão interessante, né, eu estava até comentando que em outras ocasiões aqui no Bate-Ponto a gente recebeu, né, quem está aí em casa pode conferir no nosso YouTube, a gente recebeu alguns atletas e a gente faz um paralelo muito importante, né, com a motivação e a atuação, a questão das metas, né, que são alinhadas ali para o mundo, principalmente da corrida, né. É. Já tivemos alguns corredores no grupo aqui da Solids, a gente tem um grupo de corredores, você faz parte, Cremer? Não, eu A não gente corro vai te aqui. Como eu não sou de Belo Horizonte, eu acabo não correndo aqui, mas eu corro também, sou Mas corredor. faz parte do grupo, mas Corro, corre isso, não só corro não corre em remoto, BH. corro Corro online, remoto é corro ótimo. online. Mas muito bom, a gente sempre faz esse paralelo, porque Tem muito realmente a ver, tem tem uma muito a ver. sinergia, né. É, tem tudo a ver, né, no fundo são diferentes maneiras de você entender a performance, né. E aí, todo atleta, né, toda atleta vive para performar, né, e ela constrói todo o sistema, né, o que ela come, o que ela dorme, como ela treina, com quem ela convive, para conseguir performar, né, cada dia melhor. Mas você falou que nem sempre você teve esse desejo de trabalhar diretamente com tecnologia, ainda que a tecnologia estivesse presente ali na sua casa, né, com um pai dev, e você foi cursar, enfim, né, o curso de direito. O que que fez você mudar essa rota? Qual que foi esse momento chave? Olha, eh, aquele momento hora da verdade, né, Karate Kid. Eu acho que foi um momento em que eu estava refletindo sobre o que me levou a cursar, no caso, o direito, né, porque eu comecei a perceber ao longo da minha formação na faculdade de direito, que o que eu gostava, na verdade, era da ideia de justiça, e não do direito propriamente, né. Então, no meio ali
da faculdade eu percebi que eu não queria ser advogado, que eu não queria ser um juiz, que eu não queria ser um procurador ou um promotor. E aí eu comecei a entender, né, que o direito, na verdade, ele era uma ferramenta que poderia ser usada em muitas coisas. A partir daí eu comecei a pensar aquilo que realmente era algo que me conectava, e aí eu encontrei na inovação o ponto que mais fazia sentido para mim. Porque tudo que eu via, eu olhava e pensava como que podia ser melhor. Então, quando eu trabalhava no governo, eu ficava pensando: "Nossa, mas como essa política pública pode ser melhor? Como que esse projeto poderia ser melhor? Como que esse produto funcionaria melhor?". E aí eu comecei a perceber em mim esse olhar de inovação para tudo. E eu sempre gostei de, como a gente fala, né, no mundo de startups, de tirar aquelas ideias do papel, de fazer o 0 a 1, que a gente brinca, né. Eu sempre tive esse talento, né, eu sempre fui uma pessoa que gostava de colocar essas primeiras ideias em movimento numa coisa concreta, num produto ou num serviço. E aí eu fui vendo que essa era, de fato, né, a minha zona de brilho, que era pensar como aprimorar ou criar coisas. Quando eu percebi isso, eu fui entendendo, né, que muito disso vinha do meu pai, vinha dessa, né, dessa referência familiar que eu tive também. E aí eu fui entendendo que a tecnologia era também um ponto comum, porque a gente estava ali no início ou no final dos anos 90, né, início dos anos 2000, que foi quando a gente viveu uma onda nunca antes vista, que foi a internet. E eu me lembro bem a primeira vez que eu acessei a internet. Eu também me lembro. Eu me lembro bem a primeira vez que eu acessei a internet, e Você se aquilo lembra, foi Creme? assim, Não, é que já faz muito tempo. eu me lembro assim, pá, eu me lembro bem, assim, a primeira vez que eu acessei a internet, eu era muito pequeno, né, e aquilo me conectou com uma visão global que eu também tinha, e eu vi que a tecnologia era a ferramenta para me levar a me conectar com o mundo. E aí isso virou um tema comum em tudo que eu faço também. Então eu sinto que essa migração para a tecnologia, ela veio primeiro dessa constatação de que o que eu gostava era de trabalhar com inovação, com criação, com transformações. E depois eu entendi que a tecnologia era a base das grandes transformações que a gente viveria como sociedade. E aí eu juntei as duas coisas. A gente está falando, já começamos aqui a falar de inovação, né? E aí eu vou fazer uma pergunta que é básica e que eu quero ouvir de vocês dois, porque eu acho que ela abre o caminho aí para o restante do papo. O que que é inovar para vocês? Vou deixar com o especialista para falar. O que que é inovar, Creme? Olha, eu tenho um conceito de inovação. Primeiro eu queria só resgatar uma coisa que o André falou, que eu acho que é super importante. Eu também sou uma pessoa apaixonada por tecnologia, eu levanto e acordo todo dia, porque eu sempre gostei de tecnologia e do impacto que ela pode gerar na ponta, seja para uma pessoa, seja para um cliente, porque tem muito impacto. Tudo que a gente vive hoje no nosso dia a dia é extremamente impactado por tecnologia, e eu sou apaixonado por isso. Agora você falou uma coisa que me chamou atenção, porque tem muito a ver comigo, é essa inquietude, esse inconformismo em você querer fazer diferente o que existe hoje, e isso gera inovação, porque a inovação, na verdade, eu tenho 2 coisas que eu falo. Inovação, às vezes a gente pensa assim: "Não, a inovação é uma ideia", não necessariamente. Você pode inovar, claro, você criando um produto novo, mas você pode inovar, você levando algo que já existe para um mercado que não tinha acesso àquele produto ou aquele serviço. Mas acima de tudo, para mim, a inovação ela tem um elemento que eu considero que é fundamental, que ela tem que trazer impacto para a sociedade ou para aquela pessoa que ela impacta, no final das contas, mas ela também precisa trazer resultado para o negócio. Porque uma inovação sem resultado, ela não se sustenta como inovação. Então, eu gosto desse conceito, ela tem que trazer um impacto para o negócio, não precisa, na verdade, usar nem tecnologia, às vezes, uma inovação não precisa, não precisa disso. Mas você precisa gerar impacto
para quem você está ofertando aquela inovação, né, o público-alvo e também para o negócio como um todo. Eu gosto desse mix aí de definição. Muito interessante, faz todo sentido, mas por que que as empresas ainda erram quando vão aplicar a inovação, né? O Kremer falou aí muito bem, às vezes a gente consegue entregar no produto final uma solução, mas para o negócio não faz sentido, ou o contrário. Por que que as empresas ainda erram, né? Tanto assim? Olha, o ponto que o Kremer traz, eu acho que é central, né? Inovação tem que criar valor, né? Tem que criar valor para o usuário, tem que criar valor para quem está entregando aquele produto, né? Ou seja, a empresa ou a organização, né? E eu diria que tem que criar valor para a sociedade. Eu acho que esse é um ponto que para mim é importante, né? Eu sempre gosto de pensar que as empresas, mesmo aquelas que não são necessariamente as de impacto social, elas estão criando um valor para a sociedade. Eu acho que isso é sempre importante. Por que que elas erram? Por vários fatores, né. Tem um grande, né, escritor, né, de tecnologia que ele fala, né, então, ele fala: "Mais rápido, mais barato, melhor. Escolha 2 de 3, porque é difícil de você ter os 3", né. Esse é um primeiro motivo. Você priorizar, se você vai fazer mais rápido do que existe, melhor do que existe ou mais barato. É muito difícil de você fazer as 3 coisas juntas. Então esse timing e essa escolha do que priorizar é essencial. E muitas vezes, né, esses trade-offs, eles não ficam tão claros. E aí, às vezes, uma inovação que pode realmente ser impactante, ela não tem um modelo de negócio viável, ela não tem, eh, um preço que seja acessível o suficiente para o volume que ela precisa ter, né. E aí, o outro ponto que eu acho que tem a ver não apenas com o mercado, mas também tem a ver com como as empresas lidam com isso, tem a ver com inovação ser parte de mudanças, né. Então a gente vê grandes empresas que sempre foram inovadoras, que por algum motivo deixaram de ser e perderam a sua liderança de mercados, perderam a sua referência como empresas inovadoras e perderam a cultura de inovação, né. Então, eu vejo muitas empresas que também fracassam pela questão da cultura de inovação não ser, de fato, presente. Legal você trazer isso, porque essa questão da cultura, né, aí de inovação, ela passa muito às vezes por a gente desafiar o nosso próprio produto, né, Kremer? Justamente. Encarar que às vezes ele está insuficiente. Inclusive você citou aí algumas empresas, me passou aqui na cabeça, não vou citar, mas o pessoal de casa também vai lembrar, de empresas que perderam ali share de mercado, que eram líderes, justamente por ficarem engessadas no que eles já tinham executado. Então, tem muita relação aí da gente olhar o tempo inteiro para o produto, né, Kremer, é uma coisa que constantemente é um desafio, e que a gente olha muito aqui na Solids, de olhar para o produto e falar: "Tá, como que eu me aqui já o que trouxe a gente até aqui não é o que vai nos levar para amanhã, como que a gente adapta, como que a gente muda?". E às vezes você tem que excluir ideias que foi você mesmo que executou antes, né. Justamente. Isso é super desafiador. Mas eu acho que é bem esse o ponto, o André colocou muito bem. É muito eu acho que para as empresas quando elas nascem, elas já vêm geralmente com alguma coisa às vezes mais disruptiva, não necessariamente disruptiva, mas cria uma inovação e se movimenta mais fácil. Agora, uma empresa grande, né, eu faço a comparação, uma empresa muito grande é um transatlântico, para você movimentar, você não vira rapidinho igual uma lancha. Então, mas o que que mas, tem como fazer. Para mim, o grande ponto das falhas em relação à inovação, acho que o André colocou muito bem, cultura é um ponto, mas, e tem a ver muito com as pessoas, saírem um pouco do que estão ali, olhar para fora e ver, assim, quais são os sinais. Porque uma inovação, ela não chega da noite para o dia. Existem sinais prévios que você pode observar ao longo do tempo e você vai ver a inovação chegando. Então, pegar um exemplo de smartphones, o smartphone foi lançado em 2007, 2008, se eu não me engano, mas existiam sinais que se você olhar 10 anos antes, em 1997, você já tinha sinais que aquilo seria possível. E quem largou na frente? Quem observou aqueles sinais, quem viu aquilo que estava vindo e já começou a se preparar para isso.
né, porque você consegue antecipar, você não precisa investir muito, mas você consegue se antecipar e olhar e ficar observando. Eu acho que esse, para quem é empreendedor, para quem quer inovar, é super importante olhar para os sinais que estão vindo no mercado como um todo. Não necessariamente porque o cliente está pedindo, porque às vezes o cliente ele nem tem total domínio sobre o que é possível fazer. Até quando olha por termos de tecnologia, né, o cliente não tem total domínio do que é possível fazer tecnicamente, mas a dor está lá. A dor, o problema está lá. E aí a gente como, dono do negócio, como empreendedor que toca o negócio, a gente sempre tem que estar olhando assim: "Poxa, espera aí, tá vindo isso aqui", daí talvez às vezes não tá no timing. Vai aparecer uma nova tecnologia, eu falo por mim, né, porque tecnologia assim, às vezes aparece uma tecnologia, meu, isso aqui poderia resolver aquele problema, meu, mas ainda não é viável por causa de custo. Daqui a pouco o custo barateia, opa, agora eu consigo entregar. Então você tem que estar constantemente prestando atenção em tudo que está acontecendo, vendo os pequenos sinais e a coisa flui. É. Acho que é É um caso clássico, né, do dilema do inovador, né, que é você se movimentar ou não, às vezes para matar o seu próprio produto ou seu próprio negócio, para continuar à frente do ciclo de inovação. perfeito. Dificílimo, Uhum. doloroso. E requer coragem. Nossa, né, dá até frio na barriga só de pensar, né, dependendo do tamanho do negócio, Com né. certeza. Mas o fato é esse, porque, né, dentro desses movimentos, e a gente está vivendo agora um novo ciclo de uma nova tecnologia, você vem com novos entrantes que estão partindo do zero. Então eles têm o privilégio e o benefício de olhar para qualquer mercado e falar assim: "Como eu faria diferente daqueles que já estão no mercado?". Eles não têm legado. Não tem legado, né. Então, eu brinco, até as startups hoje em dia já são incumbentes, né, porque tem tantas coisas novas surgindo, que daqui um tempo a gente vai olhar e falar: "Nossa, precisamos redefinir esse mapa de inovação e de tecnologia", porque tem muita coisa nova surgindo. E, né, o Kremer estava falando, eu me lembrei de uma frase, né, que o pessoal fala lá no Vale do Silício, ele fala assim: "Sempre tem alguém no Vale do Silício tentando pensar como fazer aquilo que você cobra virar de graça e para mais gente". Então, assim, você tem que estar o tempo inteiro com esse olhar, esse ouvido e essa atenção, tanto no usuário, quanto no mercado e nas tecnologias, para entender qual é o seu movimento, né. Ao mesmo tempo que você está atento para fora, você tem que olhar para dentro e entender quais são as suas competências, aquilo que você faz que ninguém faz tão bem, e focar naquilo para ser a sua alavanca. E é isso, deixa eu só puxar um gancho aqui, porque você falou uma coisa antes sobre, né, a questão do custo, da qualidade e do timing, né. Nessas horas, às vezes, o timing é importante, Nossa. porque você não ace se você não acerta o timing, você às vezes perde, sai alguém na sua frente. Então, às vezes a gente se pega, né, como empreendedor, até vou falar como pessoa de tecnologia, né, querendo fazer a coisa mais bela possível, mas aí, se você às vezes preza por um excesso, você não sai na frente, e sair na frente tem muito valor. É. Muito valor para o negócio, para o cliente, para que você vai impactar, para o investidor, para todo mundo. Então, eu acho que esse é um grande ponto, é cuidar com o timing das coisas, né, como se diz, né, o cavalo passa encilhado às vezes só uma vez, né. Então, monta nele e vai para frente, mas basicamente é isso. Deixa eu puxar um ponto, porque a gente falou um pouco de cultura e eu estou entendendo que a parte cultural ela é fundamental aí para a gente ter essa equipe que está pronta para matar o próprio negócio e reconstruir do zero quando necessário. O que que vocês olham, né, muito do seu papel, Barrense, até como investidor nas empresas que você atua, e no time também de tecnologia aqui na Solids, o que que vocês avaliam comportamentalmente nessas equipes, nessas pessoas, num processo seletivo ou quando já estão em atuação no time, para garantir aí que essa cultura da inovação esteja viva ali no dia a dia? A partir de agora eu vou contratar o produto da Solids de análise de perfil comportamental, que eu achei maravilhoso, o Qual o relatório. seu perfil? Gente, eu tenho que olhar ali de cabeça, eu não lembro de cabeça. Alguém da Alguém produção deve vai saber puxar aí. aí o É, perfil comportamental do Barrense para a mas eu gente tinha um divulgar. comunicador forte, Planejador, é comunicador. isso, ótimo, gostei. Mas brincadeiras à parte, eu acho que assim, né, quando a gente olha uma startup para selecionar para um programa ou para investir,
Eu acho que existe uma atenção muito especial ao time de fundadores, né. A gente está falando de empresas, né, que elas têm na figura dos fundadores grandes nortes daquilo que a empresa vai se tornar, né. Então, a gente entender e conhecer em profundidade esses times, né, e às vezes são 2, às vezes são 3, é muito importante. Para mim, o que que é relevante, né? Eu acho que, obviamente, que experiência, não necessariamente naquele negócio especificamente, mas você vê, né, experiências passadas que demonstrem a capacidade de executar e de solucionar problemas, eu acho que é fundamental, porque o empreendedor ou a empreendedora, a coisa que mais faz é solucionar problema. Às vezes problemas complexos, às vezes problemas banais, mas assim, a quantidade de problemas que precisa ser solucionado na vida, né, de quem empreende é enorme. Então esse para mim é um ponto, né. O segundo ponto para mim diz respeito, eh, a uma atitude que eu defino da seguinte maneira: imagina que você vai fazer uma viagem com alguém, né, e a pessoa fala: "Vamos fazer uma viagem de carro de 1000 quilômetros", e aí com 10 quilômetros o pneu fura. Tem aquela pessoa que vai olhar para ela, ela vai virar e falar assim: "Puts, furou o pneu, furou o pneu", né. E tem aquela outra pessoa que fala: "Furou o pneu, agora que vai começar a ficar divertido", né. Então é uma forma de você encarar os desafios, né, que eu acho, muita gente chama um nome bonito que é de growth mindset, né, dentro do que é conhecido como a pesquisa da professora Carolyn Dweck de Stanford. Então, para mim é isso, é essa forma de você ver as oportunidades ou os desafios como oportunidades ou como obstáculos. Esse para mim é um ponto super importante. E o terceiro é a capacidade de equilibrar uma confiança naquilo que você entende ser a solução, com uma humildade de receber feedbacks dos seus usuários, dos seus investidores e das pessoas que estão ali para te ajudar, para você encontrar a melhor forma ou o melhor produto a ser entregue. Então é um equilíbrio entre muita confiança e ao mesmo tempo você ser coachable. Essas 3 são para mim matadoras. E eu acho que qualquer pessoa que está à frente de um time de inovação ou parte de um time de inovação, precisa cultivar isso, porque isso é ou faz com que você cultive a curiosidade das pessoas para trabalharem juntas. E isso é fundamental numa cultura de inovação. Perfeito, André. É muito rica a sua contribuição nisso, olhando aí para essa parte de investimento, das startups. Queria ouvir um pouquinho do Kremer da parte de equipe mesmo. Você tem um time bem grande, né, Kremer? Hoje são quantas pessoas? Pouco mais de 100 pessoas. Pouco mais de 100 pessoas. Acredito que um time bem diverso em perfil comportamental, né? Que é uma ferramenta que a gente usa bastante. Isso também é uma questão aí para você de análise no dia a dia e na contratação? Com certeza, porque na verdade eu concordo 100% com o que o André falou, e eu somaria muito esse ponto, que eu vou falar agora, que é um pouco a respeito da diversidade do time, no sentido de não contratar iguais, né, porque quando a gente contrata todo mundo que pensa ao mesmo tempo, pensa a mesma coisa, o mesmo modelo, né, de raciocínio, você não tem divergência. E a divergência, ela provoca, ela é importante no movimento de inovação, às vezes até na execução do dia a dia, porque você tem pensamentos diferentes, um não vai concordar com o outro, mas no final a solução ela fica muito melhor. Você critica, só que aí também não adianta ter a divergência, não ter capacidade de ouvir, que é o que você bem colocou, e ser humilde, porque às vezes a gente inova, né, vou falar como agora produto, né, time de produto, a gente é apaixonado pela solução. E aí esse é um erro comum inclusive nas questões de inovação, porque você se apaixona pelo que você está criando, Pela solução, pela né? solução, É. e aí você não aceita um feedback, então você fica cego em relação ao que o mercado está falando, que o investidor está falando, que o cliente está falando. Então mas voltando à questão central do time, a gente avalia muito a diversidade do time em termos de perfil comportamental, de a gente, por exemplo,
tem uma parte do time que é analista, uma parte do time que é mais executora, uma parte do time que é comunicadora, compor esses times da melhor forma possível, usando os perfis comportamentais que a gente mapeia com a nossa solução, o Profiler. Isso é alguma coisa super importante para nós. E capacidade de execução, né, porque a estratégia, né, a gente consegue definir às vezes num grupo menor de pessoas, seta a estratégia, o caminho tá ali para seguir, mas e a capacidade de execução? De você ter gestão, né, gestores têm que ter capacidade de gestão, de cobrar, de você estabelecer as métricas, quais vão ser os KPIs que têm que ser atingidos, né, então, essa capacidade do time de executar, e de liderar o time inteiro é muito importante, né, então desde o time de gestão até quem está lá na ponta, né, codando, colocando a mão no código, fazendo as etapas de design, de produto e outros, é super importante. É, o desafio da gente ser apaixonado pelo problema, né, pela dor, Exato, e não exato. necessariamente pela solução, que ela é mutável aí durante o tempo e a gente tem visto, né, essas mudanças cada vez mais aceleradas. E aí falando sobre isso, queria saber como que essas startups, né, estão aí moldando o mercado e criando novas oportunidades. Hoje em dia a gente no LinkedIn mesmo a gente consegue ver, né, assim, mensalmente, nasce startup e a gente fala: "Meu Deus, essa aqui eu não conhecia, tem essa solução", e às vezes mais de uma focada na mesma solução, no mesmo problema. Teve esse boom, né. É, a gente vive, né, no Brasil, um momento muito próspero, né, do ponto de vista da quantidade e qualidade de startups. Eu, que já estou há bastante tempo no mercado, né, sempre digo que a gente nunca teve uma safra tão boa de empresas de tecnologia no Brasil. E isso, obviamente, influenciado por excepcionais empreendedores, times cada vez melhores, um mercado também mais pronto para consumir tecnologia, e aí, né, se a gente pegar o mercado de RHs, há 10 anos atrás o mercado não estava pronto. Viemos ou vivemos, né, uma evolução muito acelerada desse mercado, por fatores inclusive que fugiram completamente ao nosso controle, como por exemplo, uma pandemia, trabalho remoto e uma série de outras coisas que aceleraram muito e aqueceram esse mercado, né, ao ponto da gente ter empresas como a Solids, né. E assim como o mercado de RHs, muitos outros mercados, né, que se tornaram, grandes focos de startups. Por quê? Porque são mercados grandes, né, e eu falo que a startup sempre está buscando um mercado grande. Por quê? Porque ela precisa mirar em algo tão grande que se ela pega uma parcela, já é muito, né. Então, é isso que todo investidor olha, né, o tamanho daquele mercado, porque precisa para fazer sentido, precisa ser um mercado grande. E no Brasil, nós somos grandes por natureza de país e temos mercados muito grandes. E mercados que ainda estão subatendidos, que é uma coisa que o Kremer trouxe também no começo, que às vezes inovação é você servir alguém ou chegar num usuário que antes não era atendido. E aqui no Brasil a gente viu isso acontecer em vários segmentos. Talvez o principal deles, o mercado de serviços financeiros, das fintechs, né, que bancarizaram uma parte grande da população e a partir dali começou-se uma revolução muito grande, né. A gente, parece que faz tanto tempo assim, mas não faz, né, que a gente tem o Pix, que a gente tem contas bancárias digitais para PF, para PJ e assim por diante, né. Então, eu diria que assim, hoje, para qualquer mercado que você olhar, que for grande, você vai ter um número enorme de startups querendo pegar uma fatia daquele mercado. E cada vez mais, né, a gente vê startups que estão bem focadas em partes desse mercado. Por quê? Porque é impossível que uma única empresa ou um grupo muito pequeno de empresas vai resolver tudo. Então, os empreendedores, eles estão cada vez mais de olho, eu falo, nesses pequenos, grandes nichos dos mercados, que é aonde a gente vê
essa nova onda de startups cada vez mais se posicionando, né. Se ela domina um nicho que é grande o suficiente, já é uma startup que tem um potencial de gerar um retorno muito interessante, né. E com as tecnologias que a gente tem hoje, a gente percebe, né, que isso pode ser feito com velocidade e com qualidade que antes não eram possíveis. Então a gente está vendo realmente uma transformação até na forma como se pensam produtos. A gente está vendo o surgimento, né, dos micro SaaS, a gente está vendo o surgimento dos agentes de IA, a gente está vendo o surgimento dos frameworks de agentes. Então tem tanta coisa surgindo que aonde você vê uma oportunidade, você vai ver uma startup tentando fazer valer aquela oportunidade para crescer. Legal você trazer esse ponto, André, porque você deu até o exemplo aí das fintechs e a gente vê um volume grande de startups empreendendo aí, principalmente para atender geograficamente dentro do Brasil. Sim. Mas eu queria saber da sua visão se, de uma forma geral, essas startups estão preparadas para competir globalmente. Ótima pergunta. E eu diria que sim. Por quê? Né, eu diria que uma visão global, né, ela precisa ser realmente uma visão que não só pense nos mercados que tradicionalmente a gente pensa em tecnologia. E por que que eu digo isso? Porque realmente alguns mercados são mais difíceis de você entrar e de você conseguir se posicionar como um competidor relevante. Mercados já muito maduros, Estados Unidos, Israel, Ou regulatório, que ou exige ou que regulação. tem uma regulação muito Bom, difícil de ser cumprida. Mas se a gente olha mais lateralmente, a gente vê vários mercados que têm características inclusive demográficas, às vezes geográficas parecidas com o Brasil, e que a gente poderia realmente pensar que produtos de startups brasileiras conseguiriam entregar valor com grande sucesso em mercados como esses, que são mercados que a gente chama de mercados emergentes, né. Então eu falo que a gente pensar globalmente é realmente pensar globalmente, às vezes mercados que não são aqueles que tradicionalmente a gente pensaria, mas que a gente vê oportunidades enormes dada essa proximidade demográfica ou de características da sociedade. Países da África, países às vezes, né, do sudeste asiático e assim por diante. e eu acho que tem até um ponto, que é a questão da moeda, né, o câmbio nos favorece demais. Exatamente. Então quando você tudo bem que o Brasil é um país tão grande, né, que a gente tem um mercado a gente é praticamente um continente, né, É, da grandeza do Brasil, né. Eu acho que por isso muitas startups que estão aqui, elas acabam começando aqui, ficando bastante tempo aqui, porque o nosso mercado é muito grande. Mas se você conseguir achar um nicho fora, que ele não tem alto nível de regulação ou, como o André colocou, tem a questão da moeda que nos favorece muito, exato. Não, muito. e eu acho que é isso, tem grandes oportunidades, tem grandes oportunidades. Precisa fazer sentido, né, do ponto de vista da estratégia, do ponto de vista do produto, mas do ponto de vista de talento, assim, eu sou muito fã dos empreendedores e das empreendedoras brasileiras, porque a gente, assim, do dia zero, a gente pensa em fazer mais com menos, ou muito com pouco. Muito bom. Isso é nossa cara, né? A cara, o É, brasileiro não desiste nunca, não nunca. é isso que Nossa. Marina, deixa eu só puxar um assunto. Você claro. comentou uma coisa, né, que é inovar no mercado. A Solids é um excelente exemplo disso. Eu trabalho com tecnologia para RH há mais de 25 anos. E a Solids, como é que a Solids inovou? Entregando algo que só as empresas grandes tinham acesso. Uhum. Então ela inovou para o mercado que estava desassistido. Então era um mercado que não tinha acesso a plataformas de RH e que agora tem plataformas de acesso a plataformas por meio da tecnologia com a Solids. Então a Solids fez esse movimento de inovação com um movimento diferente, né? Não é criar um produto novo, é criar um produto, uma solução completa, mas para resolver uma dor de um empreendedor, de uma empresa que antes não tinha acesso àquele tipo de tecnologia. Então isso é uma baita inovação, porque você levou impacto, né, para o teu cliente que antes ele não conseguia extrair o melhor
né, das pessoas que estavam com ele trabalhando. É Então, perfeito. é Perfeito. o melhor, é um dos excelentes E exemplos. do ponto de vista de marketing, a gente cresceu muito, que é a minha contribuição que eu posso dar aqui, né, nesse Fazendo um nesse jabá aqui. então, na minha contribuição de marketing, a gente também cresceu muito em educar esse público, né, porque é um público que não sabia, inclusive, às vezes um pequeno empreendedor, o cara tem uma mercearia, uma padaria, "Poxa, isso aqui também é para mim?" É, e hoje a gente já vê, né, os clientes chegando, já com esse processo educativo que leva um tempo, né, Marrense, não é algo que é do dia para a noite, é uma construção muito forte de posicionamento de marca. E a gente se esforça muito para fazer direitinho e dar jus ao produto, tá, Parabéns ao time creme? de Isso aí, e é isso. marketing. Gente, vamos à pergunta, dos nossos, espectadores, nossos ouvintes. A gente recebeu a pergunta do Lucas, ele é CTO de uma startup de educação, em Recife. Ele perguntou assim: "André, você acredita que o futuro do trabalho vai ser mais descentralizado e colaborativo? Como as startups podem se preparar para liderar esse novo modelo sem perder tanto eficiência?" Lucas, Lucas. ótima pergunta. E por que que eu falo que é uma ótima pergunta? Porque eu acho que vai no ponto central, né, das mudanças desse mercado de trabalho novíssimo que a gente está vendo surgir, né, e que parte de 2 premissas muito importantes que você falou, né. Eu acho que a descentralização e a colaboração são ingredientes que vão ser centrais desse novo mercado de trabalho. Por quê? Porque para mim, né, e aí eu acredito nisso há muito tempo, mas acho que isso se consolidou, né, a partir de 2020 com a pandemia, que é assim, o talento não tem fronteiras, né, o talento não tem limitações geográficas. Então, tem talento, e aqui no Brasil tem talento do Oiapoque ao Chuí, e ele vai encontrar uma empresa que está disposta a trabalhar de uma maneira que seja descentralizada ou remota ou híbrida, eh, por entender nas possibilidades de você criar uma cultura que seja, né, eficiente, que entregue valor e que seja capaz de acolher esse talento aonde quer que ele esteja. E as empresas que não fizerem isso, elas vão perder talentos, né, então isso para mim é uma tônica muito clara. Eu realmente acredito, e trabalhando com empreendedores no Brasil inteiro, eh, é uma forma de se pensar como se recruta, como se faz gestão de times, que eu não acredito que a gente vá voltar atrás. A gente pode até discutir se o modelo é híbrido, né, se ele é 100% remoto, mas eu não acredito que a gente vá voltar a um modelo que seja 100% presencial, porque o talento não tem mais essa fronteira. Então eu realmente acredito que para as startups, essa é uma realidade. E colaborativo, por quê? Eu acredito que cada vez mais a gente vai precisar de cabeças capazes de acolher essa diversidade de pensar. Hoje, você pensar uma estratégia de um produto é muito mais complexo do que era você pensar isso há 20 anos atrás, porque um mesmo produto, ele vai servir personas muito diferentes ao redor de um mesmo país ou, eventualmente, tipos de usuários com níveis, né, de exigências e qualificações muito diferentes. E a exigência aumentou, né? E a exigência Aumentou aumentou, então demais. ninguém mais está topando consumir produto ruim. Isso é uma tônica, né. Antes você até ficava ali usando um produto que era mais ou menos. Hoje, se você não gosta do produto, você vira um churn, né, você vira um detrator daquele produto quase que instantaneamente. Então você ser capaz de agir ou pensar colaborativamente é aquilo que garante que os times de produto e os times das startups vão conseguir servir melhor esse usuário mais exigente e mais preparado para usar o produto. Então, times descentralizados e cada vez mais colaborativos, com expertises diferentes, com experiências diferentes, para mim são a tônica daquilo que a gente vai viver agora. Principalmente porque agora a gente também vai ter
outros tipos, né, de parceiros de time, que são as inteligências artificiais também. Então você vai ter que, por natureza, aprender a colaborar com os seus colegas humanos e com qualquer inteligência artificial que vai fazer parte do seu trabalho. Então, vai ficar só mais divertido. Como que é essa adaptação de colaboração aí no time de produto, Creme? Eu vou puxar só um ponto sobre a questão do remoto, né. Concordo 100% com o André que em termos principalmente até de tech, né, se a gente quer os melhores talentos, é difícil, você não vai encontrar todos, não tem tanta po vamos pegar aqui Belo Horizonte, né, existem tantas empresas de tecnologia aqui, se todo mundo quiser os melhores talentos, não tem como. Por Então as pessoas limitado, é né? limitado. É. Então você precisa expandir, você precisa ter ter pessoas abrir os horizontes e olhar assim: "Poxa, eu vou contratar gente em remoto". Então não tem como. Acho que existe uma diferença daí talvez em algumas áreas ou alguns tipos de indústria, que aí é uma outra realidade, né, que você não pode dispensar do presencial, né. Eu gostaria muito de ter o time todinho presencial em Belo Horizonte, mas hoje isso não é possível, porque eu não vou conseguir os talentos que a gente precisa. Essa é uma grande verdade. E sobre colaboração, é fundamental. Assim, ó, não existe mais hoje como aí eu acho que abrangendo para o cenário inteiro, né, das empresas, de você não ter colaboração dentro do ambiente de trabalho. E o que que é colaboração? É você colaborar com o outro, né, é você não olhar só para o seu, e você entender que existe algo maior, porque a gente tem um cliente que a gente precisa atender, porque a gente tem um resultado que a gente precisa entregar, e isso não depende só de mim, isso depende de mim, mas eu colaborar com as outras pessoas e dar o meu melhor, olhando para o cenário como um todo para impactar o meu cliente no final das contas, para gerar valor para aquele cliente, como você colocou, aí que você inova, né, você, não tem como em tecnologia principalmente, não tem como desenvolver produto nenhum sem colaboração. Na colaboração tem muita riqueza. A colaboração e na diversidade, as 2 coisas juntas, assim, trazem muita riqueza. Eu vou citar o meu caso, né, eu sou daltônico. Quando eu Se uma pessoa construir um produto de tecnologia e ela não for daltônica, ela vai botar, às vezes, uma cor numa tela do produto, que se ela não chamar o daltônico para passar a sua percepção, o daltônico não vai ver, porque eu não vejo diferença entre amarelo e verde limão, por exemplo, é tudo a mesma coisa para mim. Então é um exemplo do que é diversidade, que é muito amplo esse conceito, né, e nesse aspecto eu me considero uma pessoa diversa, e eu consigo contribuir em muita coisa. Super interessante. Isso é muito legal, né. Eu ouvi uma frase recentemente que falava assim, "Pra quem só tem um martelo, todo problema é um prego". E é exatamente isso, né, a gente usa as nossas experiências, a nossa história de vida, o nosso campo ali de visão para solucionar o problema com o que a gente traz na nossa bagagem. E quanto mais pessoas com bagagens diferentes, a gente consegue ter aí uma maleta, né, não só o martelo, mas uma maleta ali de ferramentas, né, que a gente vai entender que os problemas não são só pregos. Gente, o nosso papo tá acabando, conversa boa, passa muito rápido, mas antes da gente encerrar, André, a gente vai fazer o bate-ponto, que é o meu quadro preferido aqui do podcast, que é aquela pergunta e resposta rapidinha. Vamos lá, um sonho. Um sonho que o Brasil seja um país de empreendedores e empreendedoras, e que a gente seja protagonista em tecnologia. Uma memória. Nossa, uma memória. Eu morei em Belo Horizonte, né, então muitos anos, amo Belo Horizonte, o melhor país do mundo. Então uma memória foi o dia que eu me mudei pra cá, então eu me lembro com muito carinho desse dia. Que legal, você se mudou para estudar na UFMG? Não, eu mudei pra cá quando eu tinha, 13 anos. É, Foi muito então antes. mudei antes, e Legal. me lembro do dia que eu mudei pra cá, então uma memória muito muito querida na minha vida. Uma música. Quando eu estava pousando aqui em BH, eu falo que eu pouso em BH, começa a tocar Milton Nascimento na minha cabeça. Então, Clube da Esquina número 2. Ai, que ótimo. Eh, a última ideia de negócio que você investiu? Posso falar da empresa ou não? Brincadeira. Pode. Tá, gente, é porque eu sou atleta também, tá. Então eu investi numa empresa que faz um isotônico orgânico para hidratação de qualquer pessoa, né.
mas tem um foco grande em quem é atleta. Legal. É. Último livro que você leu? Olha, o último livro que eu li foi um livro que se chama Respire, que é do James, agora me fugiu o sobrenome dele, mas é um livro sobre a importância da respiração. Ótimo, anotado aqui na nossa listinha. Nossa listinha dessa temporada já tá ficando grande aí para todo mundo da equipe ler. Depois a gente vai fazer cumbuca, né? E aí cada um lê e a gente vai sorteando na cumbuca Que ali o que a gente legal. aprendeu. Esse é muito bom, viu? Ótima dica. E se você pudesse tomar um cafezinho com pão de queijo com qualquer pessoa do mundo, quem que você escolheria? Ah, gente, eu escolheria o querido Nelson Mandela. Pode ser uma pessoa. Sim. Tá. Então eu escolheria o Nelson Mandela. E você, Creme? Ah, te peguei Me pegou, desprevenida com agora. vocês. Ó, então Vamos, vai vamos resolver agora, hoje. então. Vamos É. agora, então, tomar nosso café No final aqui do podcast. no final aqui do podcast. Marrense, que prazer te receber, Obrigado, né? agradeço Como que eu muito. aprendi, assim, foi um papo muito rico. Eu também. A gente sabe que viajar, a correria, né? A agenda é toda muito cheia. Então, obrigada por separar esse momento para vir Nossa, bater esse papo com a gente. Foi uma honra. eu fico feliz. Adorei conhecer o Kremer também. Adorei voltar aqui ao QG, headquarter da Solids. Tinha muitos anos que eu não vinha. E queria dar os parabéns a toda a equipe e a você Que bom. pelo programa. Obrigada, muito obrigada mesmo pela presença. Kremer, sua estreia no programa brilhou. Olha, tá Vou te contratado. chamar mais vezes. Pode chamar, Isso é uma será um notícia prazer, boa? será um prazer vir aqui conversar contigo. Com o André foi excelente o papo, né? A gente tem muita. Eu também gosto, eu pedalo, eu corro também. Então a Pronto. gente, ó, já tem muita Aí, coisa. Eu já vamos gostamos marcar de um treino. tech. Já vamos marcar um treino. Talvez eu não vou estar no teu nível. A gente faz um fit cultural dos convidados, não é à toa. Vocês acham que é Tudo coincidência? Porque bem curado. é tudo milimetricamente planejado. Eu Mas, só não nado ainda. Não nadar, não dá, não tá. Ainda. Não, eu já nadei, mas não tá Não. mais comigo, não. Creme, Mas obrigada. prazer. Obrigado. Prazer é meu. Pessoal, muito obrigada por acompanharem o bate-ponto de hoje. Eu aprendi demais nesse episódio e a cada dia a gente traz mais insights e convidados especiais. Então continue acompanhando. Se você está nos assistindo pelo YouTube, não se esqueça de ativar o sininho e também nos seguir por aqui, porque a gente sempre compartilha semanalmente vários conteúdos relevantes para você não perder nada. E nas redes sociais, você pode nos acompanhar no @solidesoficial e mandar por lá também a sua pergunta, se você quiser participar do bate-ponto com a gente. Eu espero vocês no próximo episódio. Até lá!